Olá, esse é o Divaneios, mais um podcast da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Hécatos. Eu sou a Liz Claps e o tema de hoje é corpo e cultura. Para fazer essa discussão, temos aqui meus colegas de Instituto, Fabiola Rodrigues, Márcia Brito, Andréa Matos. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada, Lê. Obrigada. Fabiola, corpo e cultura. Pontapé inicial. Corpo e cultura. Acho que essa provocação que a gente trouxe aqui para o nosso divaneio, nosso devaneio coletivo, é uma provocação interessantíssima, porque ela começa por um deslocamento fundamental. O corpo, ele é construído culturalmente. A gente tende a olhar o corpo como mera biologia, mas o corpo não é mera biologia. O corpo é uma construção cultural. E para a gente entender o corpo como uma construção cultural, é preciso que a gente entenda que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Então, à medida em que a gente é investido no mundo, desde o nosso nascimento, desde desse momento mais fundamental em que alguém nos nutriu, alguém cuidou de nós, essa existência está sendo inventada, narrada e inventada. Então, esse corpo que nós somos, ele é um corpo que desde esse primórdio, desde esse vínculo mais fundamental com esse primeiro cuidador, que geralmente é a mãe, é um corpo que é inventado. E é inventado nesse sentido de quais são as fronteiras entre mim e o mundo? Como eu opero essas fronteiras? Quais são os riscos? Quais são as ameaças? A alimentação, muitas vezes, é esse primeiro grande risco e essa primeira grande ameaça. Uma mãe que está nutrindo o seu filho e que está preocupada com o seu pós-parto, se ela vai ficar bem, vai recuperar o seu corpo nesse pós-parto, ela provavelmente transmite para esse bebê essa ansiedade em relação à comida, em relação àquilo que ela come e, portanto, em relação a como ela nutre o seu bebê. Então, desde esse primeiro momento, a gente já é atravessado por essa injunção da cultura. Como a forma como nós vemos, como nós enxergamos o nosso corpo e como a gente entende que esse corpo é uma manifestação nossa em relação ao mundo, isso já está nos constituindo e constituindo a nossa relação com o outro. Então, essa criança, já atravessada por essa ansiedade materna, isso pode continuar ressoando no imaginário e no psiquismo dessa criança por toda a vida. Essa é uma questão muito importante que foi muito cara à psicanálise, em especial ali nos anos 70, nos Estados Unidos, quando o movimento feminista e uma psicanálise feminista foram se entrelaçando e essa psicanálise foi se constituindo, o quanto as mães transmitem para os seus filhos a relação que elas têm com a nutrição, com a comida e com os seus corpos, em especial para as meninas, e como esse atravessamento psíquico transgeracional leva a um sofrimento que muitas vezes a gente não sabe sequer nomeá-lo. A gente está falando do corpo psíquico, né? A gente está falando do corpo psíquico. E como que ele se mostra publicamente, né? Esse corpo psíquico, como ele é atravessado. E pelo que eu entendi, primeiramente pelo sonho da mãe, né? Este sonho, que não é só o que eu espero, não. Todo aquele psiquismo da mãe, todo aquele atravessamento emocional que está acontecendo ali, ou que vem desde a notícia, você está grávida. Ali já começa um atravessamento. Né, de sonho, de expectativa, de o que vai ser isso, o que não vai ser, e depois segue para a cultura, vamos colocar assim. Primeiro ele vem da cultura, não é? Ele vem da cultura na singularidade da mãe, e depois esse corpo retorna à cultura, né? Porque depois ele começa a ser atravessado culturalmente. Esse corpo, ele reage, né, a esse imaginário da mãe, ele se constitui a partir desse imaginário da mãe, que por sua vez foi constituída a partir do imaginário dos seus cuidadores e provavelmente da sua mãe. E aí a gente vai rastreando isso e a gente vai encontrando uma cadeia de angústia e de sofrimento em relação ao corpo. Porque as injunções sobre o corpo feminino são enormes. A menina, desde pequena, hoje a gente tem se espantado
um pouco de como isso ganhou uma dimensão, não só midiática, mas uma dimensão até trágica e, assim, esteticamente muito impactante. A gente hoje se surpreende ao ver meninas de 6, 8 anos de idade disputando cosméticos em Grand Magasin. E muito interessadas em skincare. Mas essa é só uma versão radicalizada ou atualizada, simplesmente, dessas angústias que muitas gerações de meninas vivenciaram. Como você tem que se comportar, como você se comporta à mesa, como é que você se comporta com o vestido. Então, a menina tem que estar preocupada, a menina pequena, de 4, 5 anos, às vezes menor ainda, tem que estar preocupada com como ela se movimenta com esse vestido, como é que ela senta, cruza as pernas, não pode comer muito. Essa angústia de que não é adequado, não é saudável, não é esperado que uma mulher exagere, né, que ela coma muito, que ela fale muito alto, que ela ria demais, que ela brinque como meninos, né? Essa angústia e essa performance esperada do corpo feminino vai se transmitindo intergeracionalmente. Tem uma pesquisa muito interessante feita nos anos 60, 70, e que está ali compilado num clássico, que é o livro da Suzy Orba, A Gordura é uma Questão Feminista. Essas pesquisas que são relatadas ali pela Suzy falam de como se chegou à conclusão de que as mães alimentam diferentemente filhos e filhas. Que a mãe nutre menos a filha do que o filho. E isso provavelmente está muito marcado por essa concepção de que você precisa ensinar desde muito cedo a menina que ela precisa ser comedida, que o comedimento ele é uma característica importante, um atributo importante da mulher. A mulher precisa ser comedida, ela precisa ser visível, mas não muito. Ela precisa se mostrar, mas não pode parecer que está se mostrando. Ela tem que ser contida, né? E se a gente pensar nas reverberações psíquicas dessa contenção, se a gente pensar no quanto essa repressão cobra um preço, né? A gente não tem como falar que esse corpo que nós perseguimos ou esse corpo que nos persegue não seja produto da cultura. O IMC, ele é uma medida que foi inventada por um estatístico belga, o Adolphe Quetelet, na década de 1830. 1830? 1830. Olha! 1830. E que foi construído a partir dos parâmetros que ele conhecia, que eram os parâmetros da população belga. Então, foi um indicador de saúde e um preditor de problemas de saúde, porque você classifica, né, abaixo do peso até a obesidade grau 3, foi um índice construído em cima de dados da população belga. Agora, minha pergunta por qual razão a população belga deve ser tomada como um parâmetro universal? O que a gente faz com a diversidade de corpos se a gente estabelece um indicador que é assumido pela Organização Mundial de Saúde como um indicador adequado para a gente avaliar o peso corporal, se ele foi construído em cima de dados de uma população europeia? E como a tábua de mortalidade muda, esses padrões também podem mudar. Também Isso, mudam. de fato, como que você vai fazer isso universalmente? Você já fez uma acareação universal dos países para ver exatamente se isso se aplica a toda a população? Como é que a gente apaga, né? E com isso, a gente apaga essa diversidade. Como é que eu vou inferir que os parâmetros de uma população europeia se aplicam às populações negras, indígenas, asiáticas, né? Isso é uma violência contra a diversidade dos corpos. E a gente vai sistematicamente percebendo ao longo do século XX e agora no século XXI o quanto a gente normatiza e ocidentaliza os padrões de beleza, os padrões corporais, né? O que a gente assiste hoje são mulheres asiáticas, por exemplo, buscando por meio da cirurgia estética, da cirurgia plástica, se parecer com os corpos ocidentais, porque esse é o padrão de beleza, porque esse é o parâmetro da beleza, né? A gente
essa uniformização, essa homogeneidade dada pelo índice, nesse caso o IMC, mas não só ele, essa uniformidade, ela empobrece, né? Ela nos empobrece culturalmente. E ela empobrece a nossa capacidade de reconhecer a beleza na diferença. Ela empobrece o desejo. Empobrece o desejo. Sim, empobrece o desejo. Porque empobrece o nosso olhar. Sim, né? porque você não, né, você começa a separar nesses atravessamentos o que é desejável e o que não é desejável. Você põe limites à sensorialidade do corpo. É inerente. É inerente. É inerente. E tem uma coisa tão interessante. Perdão. Não, você. É inerente e é interessante que, assim, não tem como eu sair daqui. Os corpos não são sistemas fechados. Mas eu não tenho como deixá-lo aqui. E ir ocupar outro corpo e ter uma outra versão de mim, a não ser a partir deste corpo que eu precise construir, um corpo que, eventualmente, eu fui educada, inclusive, a como adestrar. A minha fome pode ter sido adestrada, as minhas vontades, então todos os meus desejos tiveram muitas vezes, e eu estou falando inclusive da minha própria experiência, os meus desejos tiveram uma palavra chamada cancelamento. Seria um cancelamento mesmo, porque eu não devo dar atenção àquilo que eu sinto dentro deste corpo, porque o que eu sinto muitas vezes pode ser errado. Sentir, e quando eu falo desde dos mais primitivos, sentir fome... É o erótico. É o prazer em comer, é o prazer do sexo, é o prazer do corpo. Exato. Sim. Porque os prazeres começam a ser interditados por uma padronização. E por uma moralidade. Por uma Sim. moralidade. E o que a Fabiola fala é tão importante que me vem à mente algumas coisas que observo, porque também falo para mulheres, né, e acabo tentando entender muito sobre essas coisas. Existe um grupo de adolescentes. Uma é fora do peso, para os padrões. E ela se sente muito sensual. E ela dança, e ela grava. As outras, movidas por essa cultura, dizem como ela não se enxerga, como ela pode fazer isso? Eu falo, mas escuta, ela se sente muito bem dentro daquela representação, daquele corpo. Isso é maravilhoso. E ela se sente bem. E ela segue assim. Aí ela vai ao médico com a mãe. Aí o médico diz, mas ela precisa emagrecer 10, 15 quilos. E esta pessoa que está se desenvolvendo sensualizada com aquela representação, com aquilo que ela tem, ela começa a ter toda essa intoxicação externa. E é muito interessante que a gente deslocou essa moralidade do campo da sexualidade para o campo do corpo, do cuidado com o corpo e com a saúde. A saúde virou o novo tabu, né? Sai do estético, das passarelas e adentra o consultório médico. E aí você vê uma pessoa muito magra, totalmente escrava do corpo, e você olha e fala, será que ela tem apetite sexual? Porque ela não pode ter apetite pela alimentação, pelo prazer de comer. Como é que você tem libido se você está desnutrida? Não se menstrua Não se estando menstrua. Não se menstrua. desnutrido. E a libido, quer dizer, nesse sentido mais ampliado, né? Porque essa pulsão fundamental é o que nos permite seguir vivos. O quanto é adoecedor essa busca pelo corpo magro, o corpo magro como corpo ok, porque no limite a gente está desvitalizando as pessoas. E é exatamente o que a gente vê como a grande angústia das modelos. Né? Modelos que buscam, estão sempre flertando com os transtornos alimentares, com a anorexia, com a bulimia, porque existe uma pressão enorme para que elas alcancem esse corpo perfeito, que é, na verdade, o corpo quase invisível. É o corpo no limite entre a vida e a morte. É um corpo que serve para ostentar coisas. É um corpo que serve para portar a roupa, para portar a bolsa, o sapato, a joia, o que quer que seja. Algumas etnografias em torno da vida das modelos revelam coisas muito interessantes. Por exemplo, a de que
existe um alto grau de endividamento das modelos com as agências que as contratam. Muitas agências mantêm lojas com os produtos de grife, e essas lojas, elas são acessadas pelas modelos. E aí as modelos acabam gastando o dinheiro que elas receberam para fazer a propaganda de um determinado produto, comprando aquele produto. Porque quem são elas sem esses produtos? Quem são elas sem isso para sustentar? Para sustentar um corpo que está no limite da invisibilidade. No limite, muitas vezes, entre a vida e a morte. Então é muito grave isso, é muito grave quando o discurso médico ele é requisitado e é sequestrado, né, para moralizar os corpos, para dizer para uma adolescente que está ativa, esse exemplo que você trouxe é ótimo, uma adolescente ativa, feliz, né, uma adolescente que gasta energia, né, uma adolescente que dança, que tem prazer na vida, que ela precisa fechar a boca. E isso como uma cadeia, o médico conta isso para a mãe. O médico fala isso para todas as mães. Aí todas as mães falam para todas as filhas. E todas as filhas estão em uma cadeia, numa comunidade. Eu conheço muita gente que come pouco e tem um corpo magro, come pouco, tem um corpo mais gordinho. Eu conheço... Gordinho mesmo, vou dar um nome. Gordo que é o nome, sem eufemismo. Sem eufemismo. Gordo. Gordinho. E conheço muita gente que come muito magro. Não tem relação. Sabe assim, você relacionar só o gordo porque ele come muito, dá um passo para trás. Isso é muito importante, Vamos dar um Ale. passo para trás. Isso é muito importante que você está dizendo. Por quê? É importante num nível mais literal, mais imediato, né, biológico, que, bom, a capacidade e a resposta que cada indivíduo tem, e a epigenética mostra isso claramente, né, você tem gêmeos que, submetidos à mesma alimentação, mas em condições ambientais diferentes, vão ter corpos diferentes. Sim. Né? Então, a gente tem uma diversidade, né, da resposta do nosso corpo aos agentes externos e aquilo que a gente ingere. Acho que essa é a questão mais imediata. Então, não é porque você come muito ou pouco que você vai ser magro ou gordo, Sim. necessariamente. E tem uma outra dimensão, que eu acho que é essa que nos interessa, sobretudo, que é essa dimensão psíquica, do quanto o corpo gordo e o corpo magro traduzem certos desejos, certos anseios e certos medos. Uhum. A gente não pode se esquecer de que as mulheres, em especial, é muito difícil ser mulher no mundo. Né? Estamos aqui em 3 mulheres e eu acho que todas nós vamos concordar com isso. É muito difícil ser mulher no mundo, não só pelas pressões, mas pelas ameaças. Então, muitas vezes, tanto um corpo gordo quanto um corpo magro são respostas a essa ameaça. Um corpo gordo pode ser um envelopamento diante das ameaças do mundo. Sim. Né? E um corpo magro, ele também pode ser tão frágil, tão delicado, que ele passa despercebido, ou que ele é ignorado, que também é um jeito de se proteger de ameaças do mundo. Então, existe uma dimensão psíquica mais profunda que atua também na constituição desse corpo gordo e desse corpo magro. Né? Desejo, o que a gente imagina que seja, né, um corpo gordo e um corpo magro. Eventualmente, uma mulher gorda é uma mulher que precisa de corpulência para dar conta, né, de todas as pressões que ela sofre, de todas as cobranças que ela sofre, de todas as exigências que ela sofre. Porque se ela não for corpulenta, ela não consegue se colocar no mundo, né? Ela não consegue ser reconhecida no mundo. Ou, de outro lado, uma mulher magra, né, uma mulher bastante magra, pode utilizar a magreza como uma forma de se proteger também. Ela é delicada, ela é frágil, ela precisa ser apoiada. Então, é importante a gente perceber que gordo e magro têm significados no nosso imaginário social, cultural e no imaginário individual, no imaginário subjetivo. Né? Nessa questão cultural, e pelo atravessamento da saúde, gordo não deveria ficar velho. Não deveria. E isso não existe. Isso não é constatável pelos fatos. Todo mundo envelhece. Não é? Então, tem uma associação. Eu fico, às vezes, na varanda de casa e fico vendo o pessoal passar. E não deveria ter velho fumando. Eu já deveria ter morrido de câncer de pulmão. Niemeyer morreu com 104 fumando. Dependendo do atravessamento do discurso médico, aquela pessoa não deveria estar ali.
Então, veja, não estou fazendo apologia a isto, aquilo. Estou dizendo, olha, quando você entra para a parte do erótico, quando você entra para a parte do corpo, quando você entra para a parte de si mesmo, esses atravessamentos, a gente tem que ter muita consciência deles. Não é? E, de um outro lado, a gente está falando bastante da mulher, o masculino, ele é atravessado pela virilidade. Pela academia, por usar testosterona, por também não ter um IMC não sei das quantas, porque não pode ter gordura corporal, porque tem que ter um não sei quanto de massa, sei lá, não sei das quantas, e tem que frequentar a academia. Ou seja, é um subjugamento do masculino e um envelopamento dentro desse viril que não passa pela gordura, passa pelo músculo, não é? Que escraviza. No final, o que a gente está discutindo me parece, muito... o sujeito sendo escravizado, a pessoa, o indivíduo, o singular sendo escravizado por um padrão, né? O quanto existe um empobrecimento da vida e das possibilidades de se estar no mundo, das possibilidades de vida, quando a gente tem essas narrativas hegemônicas, né? Então, assim, a saúde se torna um imperativo, né? E aí, o imperativo para quê? Você vai cuidar tanto da saúde, mas para quê? Ela não pode ser um fim em si mesma, né? Quer dizer, ser saudável é ser saudável para quê? Para que vida? O que me interessa para que eu queira continuar vivo? E essas perguntas vão desaparecendo à medida que a norma vai se impondo, né? E aí acho que você tem toda a razão quando você aponta isso, quanto existe um sofrimento masculino também no âmbito do corpo e que tem a ver com essa representação da virilidade. E a gente tem visto crescer também as cirurgias, os procedimentos estéticos dentre os homens, que também vão sendo capturados por essa armadilha de que se eu tiver um corpo normativo, se eu tiver esse corpo que é ok, eu vou ter reconhecimento, né? Isso basta. É muito interessante porque aquilo que a gente subjetivamente, passa a ser narrado pelo corpo que a gente tem. Se você tem um corpo que está ok, se você tem um corpo que está dentro do padrão, então você é bem reputado, você é bem avaliado, você é bem sucedido, você é alguém interessante. Se você não tem um corpo que está dentro do padrão, da norma, um corpo que é não ok, seja um corpo magro ou um corpo malhado, bombado, o que quer que seja, você fracassou. Então, você perde, você é um indivíduo que não interessa. Sim. E esse deslocamento é um deslocamento que nos interessa muito. Da né? ética para a estética. Da ética para a estética. E esse ranqueamento é uma realidade, né? As pessoas são ranqueadas. As pessoas são colocadas em gradações pela sua aparência. E isso vai longe não só pelo tamanho do corpo, mas pela cor do corpo, pelo formato, pela falta ou pela existência da deficiência. Pela existência da deficiência. Então, assim, nós estamos constantemente sendo ranqueados e colocados em gradações, em critérios, a depender daquilo que eu precise me submeter. Seja em ordem de trabalho, seja familiar, em conquista. Isso eu até ampliaria, Fabíola, que todos nós estamos nesse sentido. Os 50 a mais estão nesse sentido. Todos que estamos, ou seja, envelhecer, inclusive, virou um caso realmente de reparo imediato. Uhum. Reparo e manutenção, né? Reparo São palavras aí. Olha, mas como você está bem para 56 anos? Mas você está bem porque como você está fora do peso, então as suas rugas não aparecem. Sim, isso é absurdo. E eu achei tão incrível ouvir isso. Eu fiquei pensando, eu não preciso colocar isso em lugar nenhum, mas eu vou guardar porque vai ser útil. Inclusive, estou trazendo isso hoje. Está sendo útil agora. Está sendo útil agora. E acho que a Andréia traz uma coisa maravilhosa aqui, que é uma outra fronteira, né, do corpo normativo, que é essa fronteira do envelhecimento. Um corpo que envelhece é um corpo que não é desejável, é um corpo sobrante, né? Então, é um corpo insurgente. E aí, um corpo velho, ativo, feliz, vivo, não um morto-vivo que está ali
no modo de sobrevivência, é um corpo que incomoda. É subversivo. É subversivo. Faz o que, então, com estes subversivos? Colocamos no ostracismo? Até quando, né? Atacamos? Ofendemos? Normatizamos? Ou normatizamos? Seria bom. Então, vamos normatizar esta categoria. Vamos docilizar esses corpos. E aí entra acho que um outro aspecto aqui muito importante, que é o desse binômio indústria farmacêutica e indústria alimentícia. Nossa. Que aí vai nos dizer, né, o que a gente deve comer, o que é que a gente deve tomar de medicação, o que é que a gente deve usar no corpo, no rosto, para retardar o envelhecimento, para deixar de ser gordo, para entrar no padrão, para ser um corpo ok. Essa dobradinha da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, ela progressivamente foi sequestrando o nosso imaginário, no sentido de que a gente desconfia. Será que eu sei mesmo o que é bom para mim? Será que eu sei o que eu devo comer? Será que eu sei o quanto de água eu preciso beber? A minha sede não é o calibrador do quanto eu devo beber de água? A minha fome não é o calibrador do quanto eu devo comer, né? Será que eu devo contar calorias? Será que eu devo deixar de fora, deixar proscrito um determinado grupo de alimentos porque eles não são saudáveis? Será que se eu me alimentar só de orgânicos ou de alimentos saudáveis, sem gordura, sem açúcar, eu vou estar vivendo a vida como ela tem que ser vivida? Essa ortorexia, né, que vai aparecendo nesse interjogo entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, é um rapto do nosso desejo, né? E é um rapto também da nossa possibilidade de viver a vida da forma como nos interessa. Da forma como faz sentido para nós. Na média, as duas flertam com a morte. As Tanto duas a alimentícia quanto a farmacêutica. As duas flertam com a morte. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou indo para um outro viés agora, pegando a palavra saúde, mas usando agora de um outro jeito. Não para normatizar corpos, mas para falar de alimentos. Na média, a indústria alimentícia não entrega alimento. A despeito do nome, ela entrega alguma coisa que não é alimento. Não alimento. É um não alimento. É um não alimento. Então, de um lado você tem um não alimento e de outro você tem o remédio para o não alimento. Não é? Porque alimento é comida. Comida é feijão, arroz... Batata, abóbora, tomate, sei lá o quê, mas... banana. Geralmente, como diz a moça da panelinha, não vem com rótulo. Se vem com rótulo, você já começa a duvidar se é alimento ou não. Se você está na dúvida, você está num laboratório químico ou numa cozinha, deixou de ser alimento. Deixou de ser alimento. Não é? Então, na média, por isso que eu estou fazendo esse deslocamento, que é, olha, estou falando de saúde dos alimentos e não saúde dos corpos. Não é? Porque, na média, se você come alimento, você tende a ter um corpo saudável. Né? Que pode ser magro ou gordo. Também, pouco importa. A gente está discutindo agora, entrando para o ramo efetivo da nutrição, né? Que é esta discussão. O que é que você come? Como você come? Você come também é uma pergunta muito importante. Como você come? O que você come? O que significa o que você come? Que prazer você tem com este alimento? Porque uma grande discussão que a gente está tendo eu fico, às vezes, meio absurdado quando eu leio certas notícias. 60% da população brasileira está acima do peso. Bom, que peso? Considerando o IMC, que foi construído com peso? Base nos dados da população brasileira. Eu moro aqui. Eu sei muito bem que isso não é sinal de saúde. Nada é sinal de saúde, mas não porque está acima do peso. Aí que está o truque, né? Aqui que está o truque. É porque come mal. É porque come produto de indústria que chama de alimento uma coisa que não é alimento. Não tem a ver com peso. A obesidade, né? Acho que esse é um ponto muito importante. A obesidade, ela não é a doença. A obesidade, ela é sintoma. Ela é sintoma de alguma coisa. Assim como a magreza extrema. Né? Assim, a gente falava disso, né, agora há pouco, de uma outra forma. Tanto os transtornos alimentares como a bulimia e a anorexia, quanto o comer compulsivo, eles guardam uma relação entre eles, que é essa do uso que se faz do comer ou do não comer.
Do E que tem a ver excesso. com sofrimento, e que tem a ver com sofrimento psíquico. Sem dúvida. É do excesso. Só que assim, onde está o excesso? E aí tem uma questão, quando eu estava pensando nesse episódio, do cuidado a se ter, é assim, uma coisa a gente sabe, uma pessoa de 1,80 m com 40 quilos está muito magra. Uma pessoa de 1,80 m com 300 quilos está obesa. Só que entre 40 e 300 tem muita Qual coisa. É o range? Qual é o range? Não é 110, não é 120. sabe que eu não sei onde está. Que ouvindo a questão Mas- da nutrição, que o caminho foi para alimentar-se ou nutrir-se, e agora pensando no psíquico e nos transtornos que Sim. decorrem, né? Existe uma corrente muito séria de nutricionistas que não querem mais que os seus pacientes se pesem. Eles não querem prescrever. Eles não querem mais, eles não querem que pesem, e eles têm. Eu conheço nutricionistas muito sérias. Eu conheço inclusive uma que é extremamente séria, eu sou muito próxima dela. E ela veio com uma proposta muito séria de que o corpo é a melhor medida, e as sensações do corpo e a fome sentida é a melhor medida para o corpo que temos. E nós, sabe onde nós deixamos a fome verdadeira do corpo? Quando éramos bebês. Depois, as interações sociais e tudo isso, todas as pressões que nós passamos a sofrer na nossa educação, na nossa formação, nos deformou. Nós perdemos a conexão legítima com a fome do corpo. A criança, o pequeno, O bebê, nos o primeiros, bebê sabe bebê o quanto e ele até precisa mamar. Ele sabe, Ele sabe. tanto é que ele larga o peito, ele empurra a mamadeira. Ali já basta. Ele sabe legitimamente o que o corpo dele precisa na nutrição. E a questão da nutrição, sem dúvida, vai ter, quais são os nutrientes. Não, eu estou falando da relação mamãe-bebê, do seio materno e da criança. A criança para. Tem um par conjugado aí que a gente vai perdendo a noção de satisfação. Quando é que você está satisfeito? Isso. Porque assim, se o padrão é este, e você não atinge esse padrão, você nunca vai Não estar vai estar satisfeito. satisfeito. E essa não satisfação vai pro prato da comida. E aí eu nunca estou satisfeito. Eu como e não me satisfaço. Eu como e não me satisfaço. Ou eu comer não deveria me satisfazer porque não atinjo aquele padrão e vomito. Então você, como você bem colocou, é um sintoma. Porque se eu não estiver satisfeito com o meu corpo, se eu não estiver satisfeito com a comida que eu como, se eu não estiver satisfeito, não Com quem tem eu esse sou, basta. né? Não tem esse basta. Não tem esse chega. Não é? Ou não entra, ou tem que sair Ou tem que rápido. sair. Porque a satisfação ficou doente. Isso é totalmente o comer emocional. Você come muito mais do que você acha que deveria e aí tem que vomitar. Ou você Ou fazer uma dieta. não consegue comer, você não consegue parar de comer, também é emocional. E o equilíbrio entre os dois? E aí eu fico imaginando quem comanda quem? Uhum. Eu comando a minha dieta me comanda? Quem contém quem? Eu como ou sou contido pela comida? Opa! Para um pouquinho. E a nossa experiência contemporânea, acho que é disso que a gente está falando desde o início, o quanto a gente passa a ser contido pela comida. Isso que a Andrea traz é muito interessante, porque o bebê, ele consegue ter uma percepção muito clara de quando ele está satisfeito. Sim. À medida que a gente vai se socializando, isso vai se deslocando, né? E se descolando da nossa saciedade física, do reconhecimento dos sinais de fome e de saciedade. Perfeito. Começa pela mãe dizendo, tem que comer tudo que está no prato. Tem que comer tudo que está no prato, senão não tem sobremesa. Né? Ou não pode comer tudo isso, senão não vai ter 1 hora de videogame. Uhum. Né? Quer dizer, ou seja,
a criança, ela é progressivamente afastada Do da prazer. sua percepção, primeiro da sua percepção, né, da fome e da saciedade, depois do prazer que ela tem em relação a comer, a se alimentar, a se saciar, e passa a internalizar alguma coisa que vem de fora. Que é o sistema isso de compensação. E aí isso desregula a nossa percepção, a gente fica perdido. Por Sim. isso a gente é contido pela comida, que passa a ser uma ameaça. Sim. Né? Comer ou não comer se tornam coisas muito ameaçadoras. O quanto eu devo comer? O quanto eu não, o que eu não devo comer? E é tão ameaçador que a pessoa que entra em dieta, ela perde a alegria da vida. E ela fala, quando é que eu vou terminar essa dieta para voltar a viver? Não por acaso, né, Márcia, costuma ter a fase da despedida, vou me despedir para começar a dieta. Né? Então, assim, eu como tudo aquilo que eu gosto para me despedir para começar a dieta. Começa um luto. Começa um luto, né? E aí aquilo fica... A privação, ela é insustentável. Chega um momento que aquilo é insustentável. E aí é o momento de explodir com a dieta, né? O carnaval da dieta. O carnaval da dieta. Assim, suspendi, né, a ordem das coisas. Então, essa privação que a dieta impõe, ela necessariamente vai levar à compulsão. Porque a privação é uma coisa que se torna insustentável. Né? Se a gente leva a privação ao limite, é a morte. É a morte que a gente está introjetando. Então, inclusive, esse ato disruptivo, esse ato dionisíaco, né, do carnaval da dieta, a expressão do Ale, que acho que foi muito feliz, quer dizer, é o momento em que você resgata a vida. É a liberação. Pelo amor a Deus, eu preciso de prazer. É a liberação. Né? Por isso as dietas são tão perniciosas. E são disparadoras dos E transtornos. por isso E não adianta chamar de reeducação alimentar, não, é dieta. É dieta. Por isso elas são tão perniciosas e por isso elas também são tão persistentes. Porque voltando lá para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia, essas indústrias se beneficiam enormemente do fracasso das dietas. Né? Se as franquias de emagrecimento, elas têm que contar com o fracasso. O Ozempic. Né? Tem que contar que vai fracassar. com o fracasso. Porque o sujeito fracassa e aí você oferece uma nova droga, você oferece um novo método, né? Você oferece uma nova facilidade e a pessoa volta e gasta dinheiro com aquilo. Compre o meu método. Então, o fracasso está na base. Porque o fracasso das é a dietas. declaração de você não tem controle sobre o seu corpo. Você não sabe se controlar, você não sabe se alimentar. Conhecemos que existem métodos de emagrecimento que liga-se para a nutricionista e mostra o cardápio. O que eu posso comer? É uma perda de autonomia brutal, né? É uma infantilização. E a nutricionista diz, hoje você vai comer isso, isso e Nossa. isso. Então, você não tem... É uma declaração, é o outro luto. Você não tem controle sobre você. Você não tem controle sobre esse corpo. Esse corpo agora é... meu. De outra pessoa, do nutricionista, do médico. Precisa haver espaço. E deve-se ter espaço para qualquer tipo de corpo. Claro. Porque eu jamais vou saber o que acontece dentro do seu corpo. Então, eu não posso excluir qualquer pessoa em razão da forma do corpo dela. O corpo não diz sobre a saúde. Não diz sobre... Não o corpo diz, não diz sobre a pessoa, sobre a saúde. Lembra que eu disse sobre o ranqueamento e gradação das pessoas? Sim. Isso é um absurdo. Isso, na verdade, é uma violência. É uma violência. E não diz sobre a saúde emocional dela. Não. Destes corpos e da vida dessas pessoas, não saberemos nunca pela forma como elas se apresentam. O problema é que a segregação é cultural. É isso que precisa Voltamos mudar. ao início da questão. E são pessoas como Fabíola, com esses estudos, com esses temas que trazem para veículos de informação, é que podem gerar as modificações que a gente espera. Falar do assunto.
Sim, acho que a gente falar e desnaturalizar coisas que são muito naturalizadas, né? De que a gente precisa ter um corpo magro para ter um corpo saudável, né? Que é uma premissa médica, inclusive, e que ela não corresponde à verdade. Não. A gente precisa desnaturalizar coisas como é normal ter que fazer dieta, restringir a alimentação, não honrar a sua fome, não honrar o seu desejo. À medida que a minha mente entende que não vai ter restrição, que eu posso honrar o meu desejo e a minha vontade, outras vontades e desejos, outras coisas vão mobilizando os meus pensamentos. Porque você não precisa comer de maneira sôfrega, porque vai faltar, porque você vai ser privado, porque você vai ser castigado em algum momento. E acho que esse é o ponto fundamental. Quando a gente fala dessa relação com a comida, que nós estabelecemos uma relação turbulenta, porque ela é mediada pela busca de um determinado corpo que seja legitimado, que seja padrão, que seja ok, a gente está dizendo que uma forma corporal determinada, uniforme, homogênea, ela é o caminho que me leva à satisfação, é o caminho que me leva a ter a vida que eu deveria ter. E aí a minha possibilidade de construir a vida que eu quero ter vai sendo empobrecida, vai sendo esvaziada, né? Quando a gente se permite, respeita o desejo do corpo, respeita as nossas vontades e tem uma relação prazerosa e pacificada com a alimentação, a nossa própria vida psíquica vai se tornando também mais colorida. Porque a nossa preocupação com a alimentação também expressa uma outra coisa, o quanto houve um empobrecimento da vida, né? Se a gente só trabalha, né? Se a gente só responde ao estresse, se a gente só está inundado de cortisol todos os dias, 5 dias da semana pelo menos, o que vai sobrar no final de semana? Eu quero prazer, eu quero comer. Comer é uma das nossas atividades primitivas mais prazerosas, uma das nossas primeiras experiências de prazer, é comer. Se eu permito que a minha vida seja permeada por um enriquecimento de outras possibilidades, né? Se eu me permito desacelerar, se eu me permito fazer outras escolhas, a própria alimentação vai encontrando o lugar dela, que é um dentre os prazeres possíveis. Mas se ele se torna um prazer proscrito, ele se torna uma obsessão. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje, já tangenciando um próximo episódio chamado Ética da Satisfação. Que maravilhoso. Não é? Gente, obrigado, Márcia. Obrigado, Fabiola. Obrigado, Andréa. Obrigada. Obrigado pela audiência e até um próximo episódio. Até.